Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura que permeia o voleibol, tá? Lá na prática no colégio a gente vai conhecer um pouco da quadra, fazer alguns deslocamentos, entender como é que funciona ali quadra, rede, o implemento do vôlei. E aqui eu tô para complementar aquilo que a gente fez na prática, tá certo? Então, no que diz respeito à estrutura do voleibol, a gente vai ver lá. Vamos lá então. Então, primeira coisa, pessoal, é com relação às dimensões, tá certo? Então, primeira coisa, a área de jogo do vôlei não é somente aquela quadra pintada de laranja que a gente vê lá no colégio. Então, quando a gente fala em área de jogo, quer dizer o quê? Quer dizer que a gente tem a quadra de jogo mais a zona livre, que aí na figura está representado pela quadra de jogo a parte laranja, tá? E a zona livre, a parte verde. Então, tudo isso corresponde à área de jogo, tá ok? Então, a quadra de jogo do vôlei, ela é retangular e as medidas, elas são de 18 metros de comprimento por 9 de largura, tá certo? E aí ela é dividida ao meio por uma linha central, onde a gente fica com duas metades de quadra de 9 por 9, tá ok? E a zona livre, ela tem algumas regrinhas particulares que ela tem que ter no mínimo 3 metros em todos os lados e não pode ter obstáculo algum nessa zona livre, tá certo? Muitas vezes é utilizada pelos jogadores para recuperação de uma bola, tá ok? Com relação às linhas de marcação, então a gente tem o quê? Primeira coisa, as linhas elas têm a medida lateral ali de 5 metros e sempre numa cor clara, tá certo? Em competições nacionais aqui, dentro do território nacional, elas têm que ser de cor clara, qualquer cor, mas cor clara. Quando você vai para uma competição internacional, ela tem que ser especificamente branca, tá certo? Lembrando que a linha da quadra, lembra das medidas que eu passei no slide anterior, que elas são de 18 por 9? Essa linha de 5 centímetros, ela está... De onde que eu meço 18 metros? Ela vai da extremidade lateral de uma linha até a extremidade da outra. Então, esses 5 metros, elas compõem a quadra, ou seja, tá? A bola tocou na linha, é considerado bola dentro, tá ok? Então, a gente tem lá, dentro das linhas de marcação, as linhas de delimitação, que são duas laterais, essas linhas vermelhas grandes que eu coloquei aí, e duas linhas de fundo, que são aquelas do fundo da quadra, tá certo? Nós temos uma linha central, que ela pertence a ambos os lados. Então, se a linha ela tem 5 centímetros de largura, quer dizer que essa linha central ela está 2,5 centímetros dentro de cada lado da quadra, tá? Ela compõe as duas quadras. E a gente tem uma linha chamada linha de ataque, que ela vai ser colocada a 3 metros a partir do eixo central da linha central. Então, desses 2,5 centímetros aí da metade da linha central, a partir daí 3 metros se coloca a linha de ataque, tá? Lembra que os 3 metros ele acaba no final dos 5 centímetros da linha de ataque, tá ok? Outra coisa que a gente tem que entender no vôlei são as zonas e as áreas. Então a gente tem lá no vôlei a zona da frente, ou também chamada de zona de ataque, que é aquele espaço correspondente entre a linha central até a linha dos 3 metros, aquela linha de ataque que eu falei para vocês logo atrás. Então esse espaço da linha central até a linha de ataque é chamado de zona de frente ou zona de ataque, tá? Eu pintei somente um lado da quadra do desenho ali, mas entenda que você tem zona de frente ou zona de ataque tanto de um lado como do outro da quadra, tá ok? Nós temos a zona de fundo, ou também chamada de zona de defesa, que é a parte que vai a partir dessa linha de ataque até a linha de fundo. Então toda aquela linha vermelha, aquele quadrado maior que representa pela linha vermelha, é chamada de zona de defesa. Ou então nós temos a zona de saque, que ela vai, se você prestar atenção na quadra de baixo aqui perto de mim, então a gente tem ali dois risquinhos, duas delimitações que elas estão no prolongamento de uma linha lateral e do prolongamento da outra. Então é isso que delimita a zona de saque. E ela se estende imaginariamente até o final da zona livre, que fica mais ou menos o que está no retângulo laranja lá. Tá? Para que serve essa zona de saque? Toda vez que você for colocar a bola em jogo, você tem que contactar a bola, né? Você vai ter que acertar a bola e esse movimento ele deve ser feito nesse intervalo ali, dentro da zona de saque. Tá ok? Outros pontos a serem considerados, então, diz respeito à rede. Então, a rede, a altura, ela varia tanto do feminino
para o masculino. Aqui a gente está falando de um jogo oficial, tá? Então a altura da rede masculina ela tem 2,43, dá para ver ali no desenho, também lateral, e 2,24 para o feminino, tá certo? Se você entender só o tamanho da rede, ela tem 9,50 metros de tamanho, ali, ela é toda telada, né? De 9,5 metros de comprimento por 1 metro de largura, tá ok? Lembrando que da idade de vocês ali, sexto, sétimo ano, então a gente tem competições em que a altura da rede ela vai variar para baixo, tá? Dependendo da categoria, ela tem outras alturas também, tá bom? Então, tem outro instrumento, são as antenas, tá certo? Essas antenas, elas têm 1,80 m de altura e elas vão delimitar o espaço aéreo da rede. Então, essas duas varetinhas que tem ali na rede, que elas estão bem na extremidade de um lado e do outro, tá? O intervalo, tá? Essa distância entre uma antena e outra é de 9 metros e essa antena é colocada bem em cima, a extremidade externa da linha lateral, tá certo? Ela vai, o prolongamento dela ali no chão, como a gente vê na figura, ela dá certinho na borda externa da linha lateral, tá? Lembrando que a função dessas antenas é delimitar o espaço aéreo do jogo, tá bom? Faixas laterais. Então, bem ali do lado de dentro da antena, vão ter duas faixas, né? Uma de cada lado. Essa faixa ela tem a largura da linha lateral da quadra, que é de 5 metros, e ela vai estar exatamente sobre o prolongamento da linha lateral, tá certo? Ela vai como se estivesse representando a linha lateral ali na rede, tá ok? Outros instrumentos são os postes. Os postes é onde a rede é amarrada, tá certo? Então eles estão distantes de meio metro a 1 metro das linhas laterais da quadra e tem 2,55 metros de altura, tá bom? E as bolas, tá? Elas têm que variar entre um e outro, porque às vezes tem alguma deformidade ou outra, então a circunferência tem que estar entre 65 e 67 centímetros, o peso entre 260 e 280 gramas, e a pressão interna dela entre 4,26 e 4,61 PSI, tá ok? Então essas são algumas estruturas que a gente vai estar trabalhando agora no início do trimestre, tá? Espero que tenham uma ótima semana. Qualquer dúvida, estou à disposição. Grande abraço, até mais.